Olá, meus queridos! Estamos de volta, né? Estamos de volta aí para falar sobre a segunda parte. Lembra lá, aquela parte nós falamos sobre Éfeso, sobre a carta de Efésios, a como Paulo ele adentrou ali nessa cidade e como era a cidade, como foi feito, né? Agora vamos falar sobre o desfecho disso tudo que está lá em Apocalipse, né? Você lembra aí? Nós terminamos, né, falando sobre aquilo. Guilherme, uma vez que estamos aqui, eu estou feliz em ver você de novo aqui, porque você é uma pessoa que acendeia meu coração, rapaz. Olha, é muito bom falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um fogo que queima-nos por dentro. E está sempre batendo um papo sobre a palavra, aprendendo com você aprendendo conosco. Todo o ensino ele é uma via de mão dupla, né? E será sempre um prazer para nós estarmos aqui trazendo essa meditação, esse conhecimento sobre a palavra de Deus. E a nossa temática, seguindo, como disse o pastor Wagner, a primeira aula, nós voltamos agora para falar da igreja já estabelecida, 30 anos após, aproximadamente, 30 anos? a fundação. O que você quer dizer com 30 anos? Assim? 30 anos, porque de 62 a aproximadamente 95 ali, eu estou arredondando 30 anos, né? Tô pegando o pé dele aqui porque ele cismou com 30 anos, velho. Bom, João foi o único apóstolo que não passou por martírio, né? Sim. Ele foi martírio e é levado lá para uma ilha chamada Patmos, né? Uhum. E lá ele recebe essa revelação da igreja de Éfeso. Uma igreja que nós já mencionamos, uma igreja ativa, uma igreja que tinha um suporte doutrinário muito bom, mas que agora ele começa a denunciar algo que não estava começando a deixar de lado, né? Quem denunciou? O apóstolo Paulo? Não, o João. Mas por meio de quem? Ah, sim. Aí o Espírito Santo que entrou em cena, né? E é ele que denuncia. Fica lembrado, hein? Cuidado com o Espírito Santo. Quem é que caminha entre os catiçais? Jesus Cristo. Ele está bem pertinho de nós. E veio 30 anos, estou 30 anos na igreja. 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Aproximadamente 30 anos. Aí ele reacionou 30 anos de novo. A igreja de Éfeso está passando por um problema sério espiritual. Será que é espiritual? É sentimental? O que leva a igreja de Éfeso a passar por esse esfriamento? Boa pergunta. Será que ela se manteve legalista e perdeu o senso, a sensibilidade da palavra de Deus? Seria mais ou menos a da questão comunhão. Seria mais ou menos essa questão, né? Porque o que faz a gente viver não é somente uma leitura, né? As pessoas acham que ler, estudar é tudo. Né? Mas a presença do Espírito Santo é muito superior a tudo isso, tudo. E a gente vê aqui que a igreja, ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Ele começa reconhecendo as qualidades. O interessante é que, quando você fala sobre liderança, eu gosto de ministrar sobre liderança, existe uma técnica do pastor John Maxwell. Quando você vai fazer uma crítica a uma pessoa, primeiro você elogia, porque ela infla. Depois você critica e depois você incentiva. Ele chama isso de crítica sanduíche. Elogio, aí você exorta, faz a crítica e depois você incentiva. E lendo o texto, o que John Maxwell fala é praticamente o que Jesus fez. Ou seja, John Maxwell não fala nada novo. Ele fala o que Jesus já fez. Porque a igreja é uma igreja esforçada. Ele começa reconhecendo a qualidade da igreja. Ela tem qualidades. Uma igreja que é esforçada, uma igreja que trabalhava. Não é uma igreja qualquer. Né? Não é uma igreja que ficava ali dentro de 4 paredes. Então ele fala, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Agora, um ponto importante no texto que nós não podemos deixar de falar é que quando Jesus, que caminha entre os catiçais, entre a igreja, quando ele começa a falar para o porteiro da igreja. Ou não, ele começa a falar para o anjo da igreja. O anjo aqui
só para nós traduzirmos a expressão angelo do grego, é o mensageiro. Só para nós não partirmos para uma ideia de endeusamento. Entendendo que o que ele está falando assim, vamos traduzir, ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro? O pastor. Então ele começa do alto, ele começa do ponto mais alto da igreja, ao mensageiro, ao pastor da igreja. Vamos traduzir, porque isso aqui também existe um erro interpretativo, que as pessoas já andam chamando o outro de anjo. Não, porque você que é o anjo. Um anjo não tem pecado. Então, só para nós entendermos a etimologia, ao mensageiro da igreja de Éfeso, ou em Éfeso, escreve. Então, ele começa com o pastor da igreja. Porque tem que começar de cima. Porque se eu, que sou o pastor, não me interessar, isso vai trazer, sabe, aquela negatividade também para os membros da igreja. Né? E eu conheço muito bem isso, né? Eu já vi pastor de igreja, já vivi momentos difíceis, e no momento difícil que eu passava, transmitia isso para a igreja. A igreja vivia aqui, porque a igreja, na verdade, como diz um velho pastor antigo, eu esqueci que me falou muito isso, que ele falou que a igreja é a cara do pastor. Né? A igreja é aquilo que o pastor é. Se ele é ativo, e se ele é isso, então a igreja vai ser isso. Então eu acredito que aqui começa exatamente isso, né? Ele reconhecendo que a igreja ela tinha uma qualidade muito grande. Só para te botar um pouco aqui agora, lembrei desse detalhe aqui importante. Eu sei que você não gosta muito, eu pego de surpresa às vezes aqui, irmãos. E aí vem aquela questão assim, sabe? A igreja faz e faz. Eu faço, eu trabalho, eu evangelizo, eu faço isso. Na verdade, as pessoas se vangloriam muito com esse negócio, né? Que gosta muito de dizer que faz muitas coisas. Isso prejudica muito o andamento até da presença do Espírito Santo, como que ele vai agir na igreja, né? A igreja de Éfeso é conhecida como a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja sem amor, digamos. Não perdeu tudo, mas perdeu aquele fervor inicial. E quando você perde ele, automaticamente você pisa no freio. E Jesus começa dizendo que conhece a intensidade e a qualidade do trabalho deles. Então eles tinham trabalho, eles tinham atividades, eles tinham ativismo, porque se a atividade não te gera comunhão com Deus, isso é ativismo. Ativismo é a ação pela ação. Você faz, e isso não produz nada de bem para você. No caso da igreja, eles tinham festa de jovens, festa da CIB, festa do templo. Eles tinham obras. Eles deveriam ter eventos sociais. Tudo isso é importante, principalmente na nossa ótica. Mas na ótica de Deus, o que mais importa é que você conheça e viva um relacionamento com o dono da obra para depois fazer a obra. Nós trocamos essas ordens. Vou voltar um pouquinho lá na carta aos Efésios. No capítulo 2, você vai observar que Paulo ele fala ali sobre a questão da salvação pela graça. Né? A graça é a que muda todo o roteiro do que é ser uma igreja. Bom, pelo menos acredito eu, não sei se você concorda comigo. A graça é que vai mudar esse roteiro. Será que a igreja de Éfeso tinha essa característica? Olha, a igreja de Éfeso tinha muita coisa boa. Faltava a essência. Porque por mais que eu faça as coisas, entre aspas, falando que é para Deus, isso para Deus é irrelevante se eu estiver longe dele. Primeiro Deus me quer, para depois ele me usar. Se nós trocarmos né? se nós colocarmos carroça na frente dos bois, alguma coisa está fora de ordem. Não vai funcionar. Não dá liga. Então, eles tinham muitas coisas boas. Eu anotei aqui, ó. Eles eram perseverantes, é o verso 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E eles combatiam a mentira. Positivo. Eles tinham discernimento. Isso é a palavra boa. Que eu não coloquei isso. Por que eles tinham discernimento? Porque eles continuaram buscando conhecimento que Paulo, há 30 anos antes, introduziu. Isso aí. Os lobos, né? Isso. Então, eles continuaram buscando conhecimento.
identificando os falsos apóstolos, e eles não suportavam os maus. É justamente o que gera o elogio de Jesus a eles. E o verso 13, também aqui muito importante, Aguinaldo, você tem perseverança e suportou provas. Eles suportavam as provas tranquilamente. Que provavelmente seriam perseguições, oposições. Exatamente. Né? Então eles tinham essa coisa de entender o que estava passando. Mas perseverança, eles eram perseverantes. O verso 4 já desanima um pouquinho, né? O 4 vem o tenho, porém, contra ti. Aí eu fico pensando, Wagner, quando eu leio esse texto, porque eu sempre procuro trazer o texto para mim. Quando eu leio o texto assim, tenho contra ti, para a igreja de Éfeso, na minha mente vem assim, e contra mim? Se eu ouvir Jesus, como foi para a igreja de Éfeso, você acha que ele não vai falar, eu tenho contra ti? Será que eu sou tão bom que ele vai falar, Aguinaldo, eu tenho contra ti? Tu lê pouco a Bíblia. Eu tenho contra ti. Tu ora pouco. Eu tenho contra ti que você é ativista. Exato. Não, imagina só. Eles aqui eram perseverantes, lutavam contra os lobos, detestavam os falsos obreiros, suportavam a aprovação, e nós, às vezes, que nem isso fazemos. E aí nós vamos perder para eles. Tá vendo, gente? Ó, devagar. Devagar. Já tá ruim para nós. Mas é sério, né? A gente para um pouquinho a pensar. Eu, quando li esses textos e comecei a ler sobre essa história, eu falei assim, meu Deus do céu, se eles estão assim, eu olhei para o espelho assim, meu. Porque o assunto é interessante. Deixa o seu comentário aí, se você tiver uma visão contrária àquilo que nós estamos falando aqui. O interessante do 5 é que Jesus fala para eles, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, o que o texto vai me fazer entender? Eles tinham obras, eles tinham um trabalho intenso, é o que diz aqui o verso 2, conheço as tuas obras e tanto o teu labor. Mas qual eram essas primeiras obras que eles deixaram e outras obras entrou em ação? Foi até reconhecida por Jesus. Mas quais foram as obras que, quando eles iniciaram, eles não estavam fazendo mais? Deve ser a nossa reflexão hoje. Entendeu? Será que não era buscar mais a Deus? Será que não era orar mais? Estar mais presente na oração, na evangelização, no estudo da palavra? É porque hoje eles estavam fazendo muito aniversário do templo. Porque hoje as pessoas levam muito mais em conta. Eu me explico com vocês aí. Com a gente, na verdade, né? Mas porque muitas pessoas levam muito mais em conta a aparência, né, do que o tempo de oração. Porque às vezes as pessoas acham que tempo de oração também vai fazer que a gente ganhe mais, né? Eu orei 30 minutos, orei 1 hora. E Neemias orou quantas horas quando ele foi falar com a Ataxerxes? Olha, ele jejumou por cerca de 4 meses. Jejuou e orou por cerca de 4 meses. Preparou o terreno com a oração. Exatamente. Regou com as lágrimas. Você já estava pensando, Aguinaldo, se fosse um de nós, talvez, quando a Ataxerxes veio falar com o Neemias, eu tô achando assim diferente. O que está acontecendo? Ataxerxes, rapidinho, eu vou fazer um trabalho de 7 dias de oração, depois a gente conversa com o senhor sobre isso. Talvez nós estaríamos fazendo isso, que são os ativistas, né? E vou fazer 7 dias de oração para que Deus possa me responder. Eu particularmente, eu vou ser sincero para você, isso é falta de relacionamento. Eu não preciso de 7 dias para poder buscar a Deus no monte para eu poder dizer que eu vou para poder conversar com a Ataxerxes. Que nem me fez, parou e resolveu tudo ali. Mas tinha aqui um contexto, como você falou até agora. Esse contexto é que é a chave da situação. Ele fez uma preparação se antecedendo e o próprio rei, percebendo então aquele semblante dele, porque Neemias mesmo estando nesse processo de jejum, de oração, muitas vezes ele serviu o rei. Ele provavelmente estava esperando aquele momento do rei falar assim, por que está decaído o seu semblante assim? Porque estava triste, porque não podia servir o rei triste. Você tinha que performar.
e quando ele chega aquele dia que ele fala, aí ele usa algo que era conceitual para eles, que era o sepulcro dos pais, que eles sempre deram valor, muito valor a esse contexto. A questão do relacionamento hoje, ela é muito levada em conta, né, com Deus, né? Porque não adianta você querer ser um grande homem, aparentemente, de um conhecimento isso, com uma igreja grande ou com um grande rebanho, se nós não temos um relacionamento com Deus. O que mais importa é mais ou menos isso, ou é exatamente isso. É o que mais importa para Deus, em primeira mão, é o relacionamento com Ele. É onde estão invertendo os valores, né? O relacionamento com É Ele. o chamado dos ativistas, dizendo, eu vou fazer isso porque é o que chama atenção. É tipo política, né? Eu vou fazer obra porque parece mais, né? É porque você acaba sendo ensinado que você fazer as coisas na igreja, você está fazendo algo para Deus. Não. Tem coisas que é da igreja que nós criamos. Não há uma base bíblica para você falar, não, isso aqui é obra de Deus, não, isso é obra nossa. E nós devemos fazer. Mas se a obra nossa está nos esfriando espiritualmente, pé no freio. Vamos voltar. E ele está falando assim, ó, lembra onde vocês caíram? Uhum. E se arrepende, porque caso isso não aconteça, vou remover o candeeiro de vocês. Aí tem o problema. Entendeu, gente? A coisa aqui é muito mais séria do que nós imaginamos. Nunca vamos nos julgar por aparência, por trabalho ou por nada. O que mais importa, como já ouvimos aqui hoje, é o relacionamento. Se você não está sentindo que está meio apagado, meio desconsolado, Lembra depois onde caíste. lembra de onde está isso. Porque esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Se você não pegar esse ponto de partida, não adianta você. Você tem que levantar ali. O que adianta? O que adianta eu ser um grande homem, né? Aí que entra aquela palavra de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Né? Ah, mas eu profetizei teu nome? Eu fiz milagre em teu nome? E que foi a resposta de Jesus? Foi aquela resposta que nós nunca vamos querer ouvir na nossa vida. Que é exatamente um monte de coisa. De repente a gente está incluído aqui, né? Positivo. Aí voltando aqui, eu falei no início sobre a crítica sanduíche. Você lembra? Você elogia, você então adverte, faz a crítica, e não existe, Wagner, sob a minha ótica, crítica construtiva ou destrutiva. Eu entendo que crítica é crítica, e eu defino como ela chega a mim. Pensa a mesma coisa também. Então, se me criticaram e eu me destruir com aquela crítica para mim foi construtiva. Se eu me construir, se essa crítica fez com que eu me destruísse, ela foi destrutiva. Então, a crítica destrutiva, ela vai me desconstruir. A crítica construtiva, ela vai me construir. E eu vou definir como ela chega. Vai também do ponto de vista que eu também tenho que enxergar também. Positivo. Você me chama a atenção de alguma coisa, eu não posso, de maneira alguma, me destruir porque você me chamou a atenção. Porque a gente não pode ter em mente que você é a estrela de Jesus, a princesa, o príncipe de Deus. Não, você... Aqui, ó, ele prossegue falando justamente, se arrependa-te, senão vocês vão ficar sem o candeeiro, vão ficar seco, sem presença de Deus. Aí vem o efeito sanduíche, elogia, você faz a crítica, agora vem o incentivo. E ele, no 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Opa, elas odeiam o que Deus odeia. Olha que coisa interessante. Porque tudo que Deus odeia, eu tenho que odiar. Ou não? E aí? Se Deus não ama, eu não amo. Se Deus odeia, eu odeio. Então ele faz um elogio final a eles. Porque se você analisar, e nós vamos ver isso mais para frente, a igreja de Pérgamo, o trouxe também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha aí. Uma igreja odeia, a outra tolera. Então ele faz um elogio para Éfeso de que eles estão rejeitando aquilo que Deus rejeita, que é a falsa doutrina, falso ensino, que alguns estudiosos dizem que ele ensinava a libertinagem, o ensino liberal,
Isso estava sendo muito propagado no meio da Ásia Menor. Enquanto essa igreja fechou a porta, logo após a outra abriu as portas. Eu cheguei lá. O ponto importante aqui é saber que eles tinham obras, eles suportavam o mal, suportavam maus obreiros, não gostavam do falso ensino, mas tinha perdido a essência. É que a gente pede hoje para que você possa entender, gente, que é isso que prevalece hoje. A nossa preocupação hoje, como a Dognaldo aqui, ao trazermos essa palavra, não é para poder a gente estar aqui se apresentando alguma coisa, não, é justamente para poder auxiliar você, te alertar que nem tudo que eu acho que é certo. Não tem aquela palavra de Salomão, né? Há caminhos que passam direita para o homem, mas o caminho dele ao final é a morte. Tem que tomar esse cuidado, porque aqui a gente achando que é certo, que tá legal, tá tudo bem. Mas no final das contas não tá bem. E nós temos tudo a ver com isso aqui. Né? Não estamos. Não, eu não me isento. Eu tô na boa. Achando que isso aqui é um tom de crítica para eles, não. Para todos nós. Se eu ouvir Jesus falar, eu tenho contra ti, será que sairíamos melhor dessa do que eles? Não. Isso aí é uma reflexão pessoal, sem acusar ninguém, mas qual seria o estado nosso em relação a esse filtro aqui? Mas o final aqui, ele agora dá o incentivo que você mencionou aqui. Né? Agora, se você, quem tem ouvidos, ouça, né? Que o Espírito diz às igrejas. Aí sim, ao vencedor, aqui, vencer essa batalha aqui, vencer e receber a essência, vai receber o direito de alimentar da árvore da vida. Isso quer dizer, eu vou me relacionar bem pertinho de Deus, eu vou sentir Deus, eu vou viver com Deus, eu vou saborear Deus. E que faz com que a gente entenda que o que é o principal da nossa vida. Amém? E não, estamos aí quase no finalzinho aí, vou deixar o finalzinho para você falar sobre esse desfeito dessa igreja. Eu corroboro da mesma ideia que você. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida. Eu não nutro a ideia que lá no céu tem uma árvore que você vai ficar se alimentando dela. Eu já ouvi isso já. Que se encontra no paraíso de Deus. Eu entendo que desfrutar da árvore da vida é desfrutar do relacionamento com Deus, é desfrutar da vida eterna, é desfrutar de intimidade, é desfrutar de Deus. Isso aí. E não que nós vamos ficar lá comendo árvore. Acho que cabe assim também essa colocação. Mas se você pensa diferente, deixa o seu comentário, porque talvez a pessoa fale assim, eu nunca tinha ouvido essa linha de raciocínio. Mas eu entendo que essa linha de raciocínio é a mais coerente. Você desfrutar de Deus, porque a árvore da vida aqui é um sentido figurado. E o povo também tem que entender que esse desfrutar é aqui na Terra. Não tem que esperar chegar no céu para poder fazer isso. Tem pessoas que querem, não, quando eu chegar lá, você vai desfrutar. Não, Deus ele quer isso agora. Ele quer em termos de comunhão, sim. Ele quer isso Era agora. O problema deles. Isso. Então ele quer isso agora, ele quer que a gente desfrute dele, viva mais com ele, né? Coma com ele. A gente brinca aqui, mas a gente vê que a igreja precisa disso. É a chamada igreja missionária, podemos dizer assim? A igreja, aqui nós temos uma igreja local, inclusive, né? Temos uma igreja local numa cidade altamente pagã, que não se paganizou. O que houve na igreja foi um esfriamento. E aí, o Jesus, que quer esse relacionamento, então ele vem e traz uma advertência para as 7 igrejas, que também, para nós, justamente um despertar, um starter, de que nós não podemos oscilar, porque todos nós poderemos passar por essa estação espiritual, poderíamos colocar assim, verão, primavera, verão, outono, inverno. Tem o tempo da primavera que você está florescendo e jogando Jesus em todo mundo, ganhando almas. Chega o verão, aí chega o inverno, quer dizer. A época do verão, você está ali naquela busca, aquele fervor, vão para o monte, vão para o jejum, vão para a consagração, vão para a vigília. Aí chega Será que a gente passa por essas fases? De outono, começa aquele período... Exatamente. Preparando ali para o inverno, e a gente não percebe que estamos no outono, prestes a chegar no inverno, e esfriamos igual eles. É isso aí, gente.
Essa colocação surgiu aqui agora na minha cabeça. Mas é assim mesmo. Gente, é assim, a gente precisa acordar. Hoje, tanto anterior, que nós falamos aqui um pouquinho da questão mais geográfica, mais ponto ali, né? E hoje que nós estamos entrando nesse assunto, que é um assunto que nós precisamos acordar. Ou nós acordamos, ou a gente pode estar incluído naquela passagem que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, do 21 até o 23. Tem que tomar muito cuidado, para nós não sermos desconhecidos de Deus. Deus aqui está chamando a atenção de Éfeso justamente para nós não sermos desconhecidos, mas sermos conhecidos dele. E só alguém só vai ser conhecido se houver relacionamento. Deixa eu finalizar para você. E o Deus, ele poderia abrir mão dessa igreja. Vocês não querem nada, Como também de nós, né? assim como tem pastores que falam, você não quer nada, é problema seu. Uhum. Mas, como o pastor Jesus é o maior exemplo de todos os pastores, fica aqui a dica. Ele então foi atrás dessa igreja e deu o perfil, o diagnóstico dela e deu um remédio para solucionar o problema dela. Isso é amor, só Jesus faz isso. E, didaticamente, ele deixa a receita para muitos líderes. Fala, não, quis ir embora, vai com Deus. É difícil. Mas nossos agradecimentos por ter essa oportunidade de estar conversando com você também. E você é muito bem-vindo conversando conosco aqui com seus comentários. Fica ligado aí no canal, viu? Tanto no canal do Naiote, Instituto Naiote. Naiote, como no Ministério OPA. A gente vai vir, a gente vai aqui. Não temos aqui um prazo, não temos aqui algo determinado assim, porque o nosso dia a dia é meio agitado. Mas com certeza nós estaremos aí daqui uns dias já tratando de outra igreja e a segunda. E com certeza também será de grande valia para você, de grande relevância para a tua alma também. Tá, e a Esmirna. A Esmirna, é isso? Vamos continuar aí. Fica ligado, hein? Like. Não inscreva no canal, não? Você tá perdendo, meu amigo. Inscreva no canal. Deus abençoe. Até a próxima conversa aqui com meu amigo Aguinaldo, grande amigo. E com certeza você estará conosco aqui. Grande abraço. Amém. Com Deus.